Começo, naturalmente, por vos agradecer o amável convite que me dirigiram para partilhar convosco algumas reflexões sobre esta era de pandemia. A pandemia é, obviamente, uma coisa má, porque provoca morte, sofrimento, provoca crise, angústia e provoca incerteza. Foi alguma coisa que não quereríamos que entrasse nas nossas vidas, mas entrou. Entrou com uma força brutal, quase irreprimível, que tomou conta do nosso cotidiano. Tomou conta do cotidiano das pessoas, tomadas individualmente, do cotidiano das famílias, interfere com as nossas relações, de uma maneira geral, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com quem connosco convive, e interfere com a vida das nações. Desde logo porque as estrangula economicamente por força da paralisia que impôs. É uma pandemia que traz paralisia, que nos disse confinem-se, fechem-se, parem. E, portanto, estamos numa era de separação. O tal distanciamento social, que é também uma separação pessoal. Ora, dentro deste ambiente, que reflexões poderemos fazer? Em primeiro lugar, eu creio, e eu próprio tenho pensado muito, naquilo que é a verdadeira natureza humana. O que somos, o que aqui fazemos, para onde vamos, o que é que nos define como seres humanos. Somos, como sabemos, frágeis e finitos. Muitas vezes ignoramos estas nossas características, a fragilidade e a finitude. A nossa trajetória conduz-nos inevitavelmente à morte e muitas vezes esquecemo-lo. Seria muito angustiante viver a vida a pensar na morte, excepto para as pessoas que têm o benefício da fé e a quem a fé rasga caminhos para além da morte. Mas, em qualquer caso, devemos viver uma vida a pensar na vida. Quanto às nossas fragilidades, naturalmente que as vamos combatendo. Tratamos das nossas necessidades espirituais, das nossas necessidades de saúde e assim vamos procurando ludibriar o que é mau, fazer aqui uma espécie de uma gincana, ultrapassando, saltando e evitando os obstáculos que se nos colocam. E assim vamos prosseguindo, quer a nível pessoal, quer a nível familiar, quer num qualquer patamar gregário onde nos queiramos colocar. Esta pandemia confrontou-nos à força. Uma coisa que é um vírus entrou de rompante e destruiu aquilo que eram as nossas práticas mais comuns. Tivemos de adotar comportamentos totalmente diferentes, que vão desde os pequenos gestos, como lavar as mãos frequentemente, até coisas de muito maior repercussão, que afetam a nossa vida económica, porque se fecharam as fábricas, se fecharam os hotéis, se fecharam os restaurantes, se fecharam as escolas. Regra geral, há impedimentos e constrição à circulação. Isto é um fenómeno sem precedentes na nossa história recente. Estamos, portanto, confrontados com a fragilidade humana, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista institucional, das nossas estruturas económicas, das nossas estruturas financeiras e das nossas estruturas políticas. Estamos confrontados com esse desafio e, portanto, temos de não ter medo dele e de irmos a ele, como se costuma dizer. Porque nem só de fragilidade e de finitude vive o ser humano. Muito pelo contrário. Apesar destas debilidades, que são coevas à nossa natureza, somos também criativos, empreendedores, criadores de riqueza, capazes de imaginar coisas extraordinárias em benefício de terceiros, em benefício da comunidade, em benefício próprio também. E por isso erigimos este mundo que, ao longo dos séculos, e apesar dos avanços e dos recuos, das vergonhas que foram cometidas, quando comparadas com o que seria uma axiologia, um conjunto de valores humanos, o mundo dizia que tem vindo a progredir no bom sentido. Eu nasci em 1961 e, com avanços e com recuos, como há pouco vos disse, acho que o mundo está agora muito melhor do que estava na era em que eu nasci, no ano em que eu nasci. Olhando para o planeta em termos de literacia, em termos de higiene, de saúde, de alimentação, de acesso a bens culturais, porque o muitíssimo que há para fazer não pode ocultar o muitíssimo que também foi feito. E, nesta fase de pandemia, estes pensamentos têm de estar muito presentes.
Eu não sou, obviamente, um entendido em matérias económicas. E é na área da economia que muitas das perplexidades existem. Economia em sentido lato, enquanto fonte de rendimento, de abastecimento, de garantia de produção e distribuição por todos nós daquilo que são os bens de consumo necessários. Isto é muito essencial, mas muitas vezes dado como adquirido. Nós, por vezes, não pensamos naquilo que é mesmo essencial na nossa vida. Por exemplo, o ar que se respira. Nós não fazemos orações ao ar, não agradecemos ao oxigênio e ao azoto, mas, na verdade, esse composto da nossa atmosfera é essencialíssimo para garantir a nossa sobrevivência. Como é importante nas nossas vidas termos acesso à água canalizada, naturalmente, ter acesso aos bens essenciais de alimentação, à energia. Vivemos dependentes do essencial, mas às vezes ele é tão natural nas nossas vidas que nem sequer o questionamos. Ora, a pandemia obriga-nos a repensar tudo e a fazer um bom escalonamento de valores. E aí gostaria de vos dar também 2 ou 3 rápidas notas. No que diz respeito à economia, pensamos desde logo e muito na União Europeia. Qual será o papel da União Europeia na recuperação da nossa economia? Uma economia que está paralisada? Não tenho dúvidas que a União Europeia vai ter de estar à altura das suas responsabilidades e dos seus pergaminhos, porque também tem pergaminhos. À altura das suas responsabilidades, porque não é tempo de exacerbar nacionalismos, ainda que nas suas vertentes positivas. É tempo de pensar que houve um recente fator de enfraquecimento que se chamou Brexit, com a saída do Reino Unido. E, seguidamente, chegou a pandemia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas sucederam-se cronologicamente. E esse fator de enfraquecimento que já existia, veio agora dizer à União Europeia: tens de me resistir a mim, enfraquecimento. Tens de mostrar mais forte do que estes fatores de que te debilitam. Este é o grande desafio para homens e mulheres que agora têm de assumir esta liderança. E eu, quando penso na União Europeia, tenho, se calhar com uma generalidade de quem me ouve, uns chamados mixed feelings. Por um lado, a União Europeia é por vezes um pouco irritante pela forma intrusiva como entra nas nossas vidas. E se intromete, às vezes, até em aspectos que nós consideramos quase ofensivos do nosso dia-a-dia. Para salvaguardar a nossa saúde, a nossa disciplina. Apesar desta imagem que, por vezes, a União Europeia dá de si própria, temos de ser justos com ela. A existência da União Europeia e a nossa entrada na União Europeia, a comunhão na União Europeia, tem sido, a meu ver, extremamente benéfica para Portugal e para a Europa. Ajudou muito a garantir décadas de paz, de democracia, de Estado de Direito, de desenvolvimento cultural, social, para além do económico e do financeiro. A União Europeia permitiu também a comunhão e a aproximação entre as pessoas, por cima de fronteiras que, por mais legítimas que sejam e por mais que apelem ao nosso patriotismo, afastam as pessoas. E a União Europeia pôs as pessoas a comungarem umas com as outras, a viverem mais próximas, a circularem com mais destreza, a terem mais possibilidades de escolha, pois agora a União Europeia está perante um grande desafio. Acredito que perante grandes desafios, aquelas mediocridadezinhas vão ter de abrir lugar e ter de abrir caminho aos grandes momentos e aos grandes comportamentos próprios de homens e mulheres de Estado. Seja através da emissão de dívida comum, seja através da injeção direta de dinheiro nas entidades, nas pessoas, nos países que estão carentes desse dinheiro, seguramente que alguma solução irá ser encontrada. Sob pena de estar a União Europeia em causa, mas não é só a União Europeia enquanto estrutura, é a União Europeia enquanto feixe de princípios, de valores, que são valores que nos devem ser queridos e nos são queridos seguramente. E são o grande antídoto ao populismo nascente. E o populismo, tal como sabemos, onde ele desabrocha e onde ele desagua, em regra, é mau. É essa a lição da história. Portanto, nós temos de acreditar naquilo que a União Europeia poderá fazer, mas não só acreditar. Temos de pugnar, de lutar, de reivindicar, de fazer pressão, de fazer ruído
no sentido de que a solução europeia seja encontrada. Isto é, que não seja cada um dos países entregue à sua sorte, com o estrangulamento da sua economia em prol e por causa do pagamento da dívida que se perpetua no tempo, mas que a União Europeia apareça como um bloco coeso para dizer à cidade e ao mundo: estamos juntos na garantia do investimento que fizerem neste nosso espaço comum. Eu não sou economista, a minha plateia seguramente será de ilustres economistas e, acima de tudo, de futuros ilustres economistas, mas acredito que há momentos em que a política tem de se sobrepor. E política aqui é rasgar um caminho que não deixe dúvidas quanto à viabilidade do projeto europeu. E a viabilidade do projeto europeu é a viabilidade de cada país europeu, que faz parte da União, e de cada entidade, seja singular, pessoal, individual, seja coletiva, que tem de sair robustecida desta fase pandémica. Porque esta fase pandémica equivale a um estado de coma. Realmente, com tudo a fechar, é mais difícil repor. E vamos viver momentos de sofrimento e de privação. Mas há uma coisa que temos bem ciente no nosso espírito. É que não há outra atitude que não seja a de lutarmos pela nossa sobrevivência enquanto nações, pessoas, países, enquanto humanidade. E há aqui um fator que se junta a estes. Muitas vezes, cada um e cada uma de nós tem uma tentação de abdicar de responsabilidades pessoais. Na verdade, a nossa capacidade de fazer algo, de intervir neste mundo complexo e sofisticado, não é muito vasta. Nós somos umas pequenas ilhas, uns átomos, umas moléculas, umas partículas dentro de um complexo planetário e sentimos-nos um pouco assim. Mas às vezes também utilizamos esta visão para alijarmos responsabilidades. Ora, nós também temos o nosso papel. Na maneira como vivemos, como consumimos, como nos comportamos, como somos solidários, como, por exemplo, sendo empresários, não aproveitamos o pretexto da crise nascida da pandemia para proceder a despedimentos que não eram naturalmente necessários, mas que agora serão mais tolerados. Isto é, temos de pôr também no terreno a nossa responsabilidade pessoal. Porque se é verdade que as nossas escolhas são uma pequena partícula, um micro-organismo neste universo em que nos movimentamos, a verdade é que a soma de um vasto conjunto de atomísticas boas escolhas vai, obviamente, influenciar o destino e o devir dos países e até das organizações que os transcendem. É muito importante pensarmos na nossa responsabilidade individual, nas nossas escolhas. Há aquela frase que não é velha, mas é muito expressiva, que devemos pensar mais no valor das coisas do que no preço das coisas. E às vezes temos andado em pistas erradas, ilusórias, estéreis, desinteressantes. Esta pandemia, que tanto mal nos está a trazer, poderá também trazer alguma coisa de positivo, como aliás os fenómenos, mesmo os maus, às vezes trazem no seu bojo. E por isso eu creio que esta pandemia, que traz tanta coisa má, vai também trazer uma reformatação na maneira como contactamos e como nos relacionamos uns com os outros. Aí reside um pouco da minha esperança, porque creio que esta perspectiva tem muito potencial. Nós hoje fomos colocados numa espécie, para utilizar uma figura do processo penal à qual naturalmente estou mais ligado, de obrigação de permanência na habitação. Há uma medida que agora até pode substituir em certos casos o cumprimento da pena de prisão, se for até 2 anos, e que é utilizada muito como medida de coação, de obrigação de permanência na habitação. Em alguns casos com vigilância eletrónica, para que o visado, o alvo dessa medida, a cumpra. E nós fomos, de alguma forma, colocados, com as exceções que são conhecidas, nessa condição. Não tão antipática, não tão rebarbativa, não com esse fator gerador, mas, ao fim e ao cabo, o confinamento é isso mesmo, é ter de estar em casa, como regra, admitidas que são as exceções. E até fomos buscar ao baú das coisas que julgaríamos existentes, mas para não serem utilizadas, o regime do estado de emergência. Ora, tivemos aqui uma oportunidade preciosa
para refletirmos na necessária solidariedade, nas hierarquias de valores e na necessidade de estarmos todos em harmonia dentro deste planeta. Naturalmente, e repito, não sejamos ingênuos. Tudo isto tem de ser impulsionado por medidas excepcionais tomadas por quem tem o poder. Como essas pessoas que estão ao leme neste momento são seres humanos e elas próprias, em alguns casos, sentiram na pele estas tais fragilidade e finitude, creio que tem aqui uma grande hipótese de conversão. Há aqui uma espécie de estrada, de ampla estrada de Damasco, que desta vez não serve só para São Paulo se converter, mas servirá para que muita gente se converta a uma outra forma de serviço aos outros. E isto tem de começar por quem tem poder. E quem tem poder não pode ter pudor de fazer aquilo que é necessário, de colocar os tratados, as leis, os regulamentos, os estatutos dos bancos, nomeadamente do BCE, ao serviço de uma causa vital. Perguntam, mas isso será seguramente mais fácil de fazer ou de dizer? Claro que de dizer, não é? Sem dúvida. Mas neste momento o que se pede é que quem tem o timão, quem dirige os nossos destinos, dê um exemplo apontando um caminho sem vacilações, sem que nada de supérfluo, nada de mesquinho interrompa esta caminhada de restauro da vida comunitária, corrigindo de caminho aquilo que possa ser corrigido. Não quero dizer com isto que não haja situações como esta que atualmente vivemos que nos causem angústia, quer num plano pessoal, quer num plano comunitário. Aliás, estes dois planos que coexistem permanentemente, nem sempre o fazem com total harmonia. Eu percebo, por exemplo, que para alguém que foi maltratado num qualquer sistema de saúde, seja pouco relevante saber que o sistema de saúde do seu país tem vindo a ter grandes melhorias. A pessoa dirá, no seu compreensível egoísmo, bom, eu ouço dizer que o sistema de saúde está ótimo, mas eu não encontro a possibilidade de tratar a minha maleita. Estou à espera para aceder a uma consulta, para aceder a uma intervenção cirúrgica, embora ouça dizer na televisão que todos esses prazos estão a ser reduzidos. E não me refiro ao caso de Portugal, refiro-me a um caso qualquer que possa servir como exemplo. Como alguém que tem, para utilizar a linguagem bíblica, sede de justiça, pode ouvir dizer que o sistema está agora a funcionar com muito mais velocidade, que há muito menos pendências, que há muito menos atrasos, mas ele pensará com os seus botões, mas isso a mim nada se aplica. Daí que haja por vezes falta e quebra de sintonia entre o que é o progresso global e aquilo que as pessoas sentem na sua vida. E um dos grandes desafios que se coloca aos dirigentes políticos é o de espalharem, na medida do possível, as vantagens daquilo que são os bens que temos direito a usufruir pelas pessoas. O que é uma tarefa difícil e que se torna ainda mais difícil quando há fatores disruptivos como este. Agora, o que nós temos é de fazer aquilo que Nietzsche disse uma vez, de uma forma muito impressiva, temos de fazer com que esta divisa seja uma divisa viva. O que não nos mata torna-nos mais fortes. E a humanidade tem de se tornar mais forte após esta pandemia, mas não só mais forte por vir a reconstruir as indústrias com maior pujança, um turismo ainda mais florescente, isso será ótimo, com certeza, mas se também estiver conciliada com a escala de valores própria de uma humanidade de seres humanos, que se procura satisfazer de bens materiais, mas também daquilo de que agora tantas saudades temos, do contacto pessoal, do contacto fraterno, do contacto direto, do convívio, daquilo que agora nos vimos privados e que dávamos sempre como adquirido. Portanto, teremos aqui novos figurinos de reflexão em cima da mesa e que constituirão um desafio que darão a esta era que atravessamos em conjunto uma tonalidade muito própria e muito específica. É pena que todos estes momentos históricos tragam vítimas, tragam dano, tragam laceração na felicidade e no tecido económico e no tecido social. O grande desafio que nos é colocado é que consigamos, no perímetro, na esfera da nossa atividade, projetando tudo isso para os níveis do país e para os níveis da Europa e para os níveis do mundo, consigamos reencontrar a senda do progresso. E falando para jovens,
e sem querer ser demasiado utópico e sem querer de maneira nenhuma ocultar a enorme carga de preocupações e perplexidades que neste momento caracteriza a nossa vida e o nosso dia-a-dia, quero deixar-vos, apesar de tudo, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança e votos de muitas felicidades. Muito obrigado.